Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante essa semana, irmãos e irmãs, a igreja nos conduz pela mão, para a gente ir preparando nosso coração para a festa do Pentecostes, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, inaugurando o tempo da igreja, que é aquele tempo onde todos nós estamos. Vejam que é possível ter uma certa experiência de Cristo e da vida cristã ou do cristianismo como experiência, como fonte espiritual, mas sem ter a experiência do Espírito Santo. Aqueles discípulos que foram encontrados em Corinto, depois em Éfeso, ele pergunta, e encontra discípulos de Jesus, um grupo de pessoas que já creem em Jesus. E aí ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? E vejam a resposta que eles dão. A gente nem sabia que existe um tal de Espírito Santo. E ele pergunta: então qual é o batismo? Mas vocês foram batizados? Sim. E qual o batismo que vocês receberam? Recebemos o batismo de João Batista. E aqui a gente entra, irmãos e irmãs, na situação de muitos e muitos católicos hoje em dia. Aqui também a gente pode completar com essa leitura que a gente escutou de Cristo com os discípulos. Os discípulos se convencem intelectualmente da verdade de Cristo. Por quê? Porque Ele fala claro e não deixa mais nenhuma dúvida na cabeça deles. Responde todas as perguntas, responde todas as dúvidas e fala claro. Então eles se convencem e dizem: agora nós cremos e que você veio da parte de Deus. E aí Jesus fala uma coisa para eles, agora vocês creem, agora vocês acreditam, só que vai acontecer uma coisa, vai vir uma hora, e ela já chegou, em que vocês vão fugir, cada um para um canto, e vão me deixar sozinho. Só que eu não estou sozinho porque o Pai está sempre comigo. Então, é possível fazer uma experiência intelectual de Cristo, uma experiência intelectual da fé. É possível fazer uma aproximação intelectual, cultural, ética, moral do cristianismo, da fé cristã. É possível reconhecer, como muitos fazem. Eu pessoalmente conheci dezenas de pessoas, principalmente pessoas adultas, que tinham abandonado a fé ou nem sequer tinham recebido ela. E lá pelas tantas, depois de adultos, seguindo
enfim, alguns cursos, recebendo algumas formações, etc., acabam se convencendo da importância cultural do cristianismo para a humanidade, né, da grandeza moral do cristianismo e da solidez intelectual dos ensinamentos cristãos, né? Então, diante desse conjunto probatório, por assim dizer, né, eles dizem, então, a partir disso eu me declaro cristão, me declaro católico, né? E aqui a gente deveria fazer com eles a mesma pergunta: mas espera aí, mas você recebeu o Espírito Santo? E muitos responderiam dessa mesma maneira: não, a gente recebeu o batismo de João Batista, quer dizer, o batismo da conversão, de dizer, bom, me converti, deixei de ser um descrente, um ateu, e me tornei um cristão. Mas essa não é a experiência do Espírito Santo, não é a experiência da vida nova. Tudo isso que a gente falou, a enorme cultura, né, do Ocidente, que toda ela é fruto do cristianismo, a enorme herança cultural também do cristianismo oriental, a enorme contributo, né, contribuição para a civilização, para os valores éticos, para os valores morais, né? A enorme contribuição intelectual da Igreja, né? Pensem só que sem a Igreja Católica não existiriam universidades, né? Não existiria a pesquisa científica, não existiria nada do que existe hoje, né? Então, tudo isso tem uma fonte, né? Tudo isso são frutos de uma árvore que tem uma raiz, e essa raiz é justamente a vida no Espírito. A vida no Espírito Santo é o Espírito Santo que suscita, porque o Espírito Santo nos faz ter a experiência de Cristo vivo em nós, e a experiência de nós vivos de uma nova vida em Cristo. E a partir daí, a partir dessa experiência, se cria uma linguagem, se cria uma cultura, se cria toda uma civilização, a partir dessa experiência. Aí vem os outros, né, que vêm de fora, olham de fora e dizem que coisa linda tudo isso, né? Tem um livro de um autor católico inglês, Evelyn Waugh, que se chama Retorno a Brideshead. É um jovem que entra em contato, faz amizade com uma família católica inglesa e vai fazer uma viagem, uma excursão com eles para a Itália. Ali entra naquelas catedrais, daquelas igrejas tão lindas, né, da Itália, aqueles afrescos, e ele começa a pensar, né, como é que aquilo que me ensinaram que era a Igreja Católica, uma instituição atrasada, obscura, repressiva, obscurantista, ignorante, como é que ela poderia ter produzido uma beleza dessas? Aí ele entrou numa crise, né? Como é que pode haver tanta beleza partindo de uma instituição tão tenebrosa como me ensinaram que era a Igreja Católica, né? Então as pessoas de fora veem os frutos e às vezes até aderem ao cristianismo por verem esses frutos, mas não entram na experiência primordial, essencial, fontal, né? A fonte, que é a vida no Espírito Santo. E tanto é assim, e é assim também para uma grande maioria de católicos, que é muito fácil ver como é que anda o crisma nas nossas paróquias.
O crisma é tipo é o sacramento mais inútil que tem, é o mais desprezado, é o mais supérfluo. Porque batismo sim, né? Até por superstição as pessoas batizam a criança, né? A primeira comunhão, precisa, né? Porque afinal, primeira comunhão, e todo mundo recebe a primeira comunhão, meu filho tem que receber também e tal, está na escola, é tipo como uma matéria a mais, né? Depois de educação física, etc., é a primeira comunhão. Aí casamento, não, casamento, tem que casar na igreja, né? A mãe, a avó, a tia ficam dizendo, mas vocês não vão casar na igreja? Não, então tá, vamos casar na igreja para contentar a família, né? Unção dos enfermos, né? Não, está doente, tem que chamar o padre, né? Para dar unção para a pessoa, tal. Tudo, parece que tudo é necessário, mas aí o crisma, a pessoa fica assim, e o crisma para quê? Já batizou, já fez primeira comunhão, não precisa de crisma para casar, não precisa de crisma para nada. Aí quando a gente diz assim, não precisa de crisma para ser padrinho, as pessoas dizem assim, mas que injustiça, quem é que inventou essa norma agora? Eu nunca ouvi falar. E a gente diz assim, puxa vida, onde é que ficou na consciência dos nossos católicos a experiência do Espírito Santo? Que é tudo. Porque sem o Espírito Santo, os discípulos que estavam convencidos da verdade de Cristo, o que eles fizeram na hora da prova? Saíram correndo, cada um para o seu canto. E aí Jesus diz, agora vocês creem? Cada um de vocês vai sair correndo na hora da dificuldade. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Então você pode ter uma cultura cristã, uma formação cristã, uma intelectualidade cristã, uma estética cristã, uma moral, uma ética cristã, tudo, mas você não é cristão. Você é um cristianista, mas não é um cristão porque você não tem a experiência do Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja nos convida nessa semana que nos prepara para o Pentecostes, para a gente remexer aqui, assim um pouco, suscitar uma inquietude no nosso coração, sair dessa coisa confortável e perguntar, será que eu fiz a experiência do Espírito Santo? Será que eu recebi o Espírito Santo? E se eu recebi o Espírito Santo pelo sacramento do crisma, será que eu abri o meu coração à ação do Espírito Santo? A diferença entre o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e a ausência dele, é a diferença entre o cristão medíocre e um santo. Então, o Espírito Santo faz toda a diferença. Pensamos que durante essa semana a gente comece a sentir dentro do nosso coração uma sede do Espírito Santo que nos leve a começar a clamar e a pedir a Deus no nosso coração, vem Espírito Santo, Senhor, envia o Teu Espírito para renovar a face da terra, para me fazer criatura nova, porque até agora eu tenho tudo, mas não tenho a raiz, eu não tenho o principal. Vem Espírito Santo de Deus.